Olá! No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a solução de todos os problemas do ser humano. Sim, tudo aquilo que você busca nas pessoas, nas coisas, nos lugares, você só vai encontrar quando for batizado com o Espírito Santo. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? Isso que foi um divisor de águas na minha vida. Eu achava que batismo com o Espírito Santo era o simples fato de ter batizado nas águas e de ser uma pessoa boa, entre aspas, né? Porque pecado é pecado, e não fazer mal para ninguém, que eu estava tranquila. Eu já estava com o meu lugar no reino dos céus garantido. Uma coisa que a gente tem que ter em mente: se você acredita em Deus, você precisa acreditar que existe o inferno. Se você é uma pessoa que conhece a palavra ou não, né, leia a Bíblia para ninguém te enganar. Porque na Bíblia fala, né, do Espírito Santo, três pessoas falam: o Espírito Santo, o homem e o diabo. Sim, infelizmente, o diabo está aqui na terra e ele foi expulso porque ele queria ser igual a Deus. E o diabo ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos, né, a se voltarem contra Deus em orgulho, né, em inveja, e com isso, claro, ele foi expulso do céu. Como está escrito que o mundo já é do maligno. O diabo ele está aqui na terra e ele anda ao derredor como um leão que ruge, caçando alguém a quem tragar. E ele só quer saber de uma coisa: se você está com o corpo aberto ou se você está com o corpo fechado. Não importa se você é uma pessoa legal, não importa se você tem título na igreja, não importa nada. Ele só quer saber se você tem relacionamento com Deus e se você tem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para poder fazer esse fechamento de corpo. Mas não só para isso, para garantir a sua entrada no reino dos céus. Você precisa se atentar a essa palavra. O Senhor Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu até ouvi essa pregação na igreja esses dias, em que a gente acreditava muito quando era criança, né? Que leite com manga matava, fazia mal, a gente não podia tomar, né? Que comer e tomar banho também não. Né? Por muito tempo a gente acreditou nisso, os nossos pais também. Por quê? Por falta de conhecimento. Então o Espírito Santo está querendo te trazer uma palavra para te libertar do cativeiro que você está vivendo. Porque está escrito lá em Gênesis 26 que Deus te fez a imagem e semelhança dele. Tem noção do que é isso? Que ele te deu domínio e poder sobre todas as coisas. Se ele te deu domínio e poder sobre todas as coisas, por que você está sofrendo? Por que você está, por exemplo, vivendo em depressão? Nós vivemos em uma guerra espiritual. Deus é espírito e o diabo também é espírito. E se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, se você não tiver essa selagem, essa blindagem do Espírito Santo, infelizmente o diabo ele vai entrar e destruir a sua vida. E ele não vai pedir para entrar, ele não pede licença. Ele veio para matar, roubar e destruir, tá escrito. Mas Deus veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância, nós temos que buscá-la. Nós temos que lutar por ela. Até o Senhor Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Se ele fala para que a gente seja imitador dele, né? Então, se você conhece a palavra, lá em Mateus fala, lá em João também, Mateus fala sobre a trajetória do Senhor Jesus aqui na terra. Tudo que ele viveu, tudo que ele passou, está escrito, para ninguém te enganar. Ele foi batizado nas águas, e assim, quando ele foi batizado nas águas, desceu sobre ele, né, uma pomba que era o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, se o próprio Senhor Jesus, ele necessitou ser batizado com o Espírito Santo, quem dirá nós, seres humanos, para viver nesse mundo que já é do maligno? Se existir brecha, o diabo vai entrar e invadir a sua vida.
E basta você olhar para dentro de si e perceber como que a sua vida anda, como o seu emocional anda. Quais têm sido as suas atitudes, a sua postura? Quais são as vozes que você tem ouvido e conversado? Porque sim, assim como nos desenhos a gente vê, né, aquelas fotos do diabinho aqui e o anjo aqui falando, essas vozes existem. E resta saber com qual voz você está conversando. Voz de negatividade não é de Deus. Voz de acusação não é de Deus. O Senhor Jesus, ele é misericordioso. Ele te perdoa independente do que você fez. Você só precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Você só precisa se humilhar diante dele. Você só precisa ser humilde e se voltar para ele, para que ele possa te tornar em uma nova criatura. O Senhor Jesus é tão educado que ele não invade a vida de ninguém. Ele só entra na vida daquele que busca, daquele que permite, daquele que mostra com as suas atitudes que quer ele de verdade. Relacionamento com Deus não é só ir na igreja no final de semana. Relacionamento com Deus é em casa. Relacionamento com Deus é nas suas atitudes. É no quanto você prioriza, no quanto você busca ele em primeiro lugar, como ele sugere na palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. E será que você, eu, nós não estamos buscando primeiro as outras coisas para depois acrescentá-lo? Será que nós realmente estamos colocando ele como prioridade na nossa vida? Como que o Senhor Jesus ele vai falar com alguém que ele não tem intimidade? Ele só pode falar com aquele que busca essa intimidade, que busca essa aliança, que busca esse casamento. E o batismo com o Espírito Santo é você viver o reino de Deus aqui na terra. E é a garantia, o selo da sua salvação. Você tem o livre-arbítrio de decidir qual caminho seguir aqui. Você tem a opção de escolher, ele não obriga a gente a fazer nada, ele só sugere. Né? Ele fala aquele, quem quiser, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Precisamos pagar um preço para ter relacionamento com Deus. Nós precisamos pagar um preço para que Ele venha nos transformar em uma nova criatura, para que Ele venha fazer a vontade dEle na nossa vida. Precisa ter humildade. O Senhor Jesus não veio para os sábios, Ele veio para os sofridos, aflitos, para os humildes. Não tem como Ele entrar num coração orgulhoso, não tem como ele entrar num coração cheio de mágoa, de rancor, não tem como ele entrar num coração duvidoso, não tem como ele entrar no coração de quem só pede por vida financeira, só ora por vida financeira, só ora por relacionamento, por casamento. Ah, eu sou sozinho, eu preciso me casar. Ah, minha vida financeira tá assim. Ah, minha família tá assim. E Deus, aonde está nessas orações? Perceba a diferença. Tem um versículo que fala na Bíblia sobre a oração do fariseu e a oração do cobrador de imposto. E o fariseu sempre orava: ó Deus, eu tiro o dízimo de tudo que eu ganho, eu não sou como os outros, eu sou fiel, eu sou justo. Ou seja, ele estava se exaltando. Já o cobrador de imposto, ele orava: ó Deus, sem misericórdia de mim, me ajuda. Ele orou se humilhando, porque os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Não são os humilhados que serão exaltados, não. São os que se humilham, tá? Nós temos que aprender a interpretar a palavra de Deus como realmente ela é. Porque muita gente fala: ah, minha vida tá assim, mas Deus vai me ajudar porque os humilhados serão exaltados. Não. Os que se humilham serão exaltados. Tá aí uma grande diferença na oração. O que você tem pedido quando você fala com Deus? Isso Deus leva em consideração, porque Ele é um Deus de detalhes. E Ele é Pai. E a base, ele é fruto do amor. E onde está amor nessa oração? Onde está amor nas suas palavras com Ele? E aquele que é batizado com o Espírito Santo, mesmo que passe por tribulações, mesmo que passe por tempos difíceis, passa glorificando a Deus. Passa exaltando o nome dele na certeza de que aquilo ali vai gerar uma esperança, uma experiência e que ele vai passar daquilo ali muito mais forte.
para que você possa ter o caráter de Deus, a postura de Deus, o semblante de Deus, você precisa se humilhar na presença dele. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. Você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo, como se busca uma agulha no meio da areia. O batismo com o Espírito Santo é o bem mais precioso que um ser humano pode receber na vida. E eu falo isso com uma experiência própria. Tanto que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, que eu trouxe aqui alguns versículos, que Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fala lá em Romanos 8:9. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Palavra forte, né? Muitas das vezes a gente fica muito apegado nos salmos, nas palavras de amor da palavra, mas a gente esquece que a palavra de Deus ela é como uma faca de 2 gumes. Ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes. E a palavra de Deus só vai funcionar na sua vida o dia que ela te cortar. O dia que ela te trazer um arrependimento. O dia que ela te trazer uma consciência de quem você tem sido diante de Deus. E essa palavra serve para mim também, porque eu não sou perfeita. A gente tem que se colocar à disposição de aprender todos os dias mais desse Deus. E sacrificar o nosso eu, deixar de fazer a nossa vontade para fazer a dele. E vai valer a pena. Porque ele fala que sem ele, nada podemos fazer. E isso, gente, é tão sério, é tão sério. Está escrito na Bíblia que a nossa guerra aqui não é contra pessoas. A sua guerra não é contra o seu marido, essas brigas dentro de casa. É contra o mal, o espírito que está agindo na vida do seu marido. A sua guerra não é contra você mesmo, a depressão. É contra o espírito que está causando essa depressão. Entender que o remédio, ele vai tratar o corpo, mas ele não vai tratar a alma. Quantos anos você está tomando remédio, por exemplo, de depressão, e sua vida continua do mesmo jeito? Porque isso é um problema espiritual. Algum trauma, alguma mágoa, algo que você viveu, ou você se voltou contra Deus por conta de alguma coisa que aconteceu na sua vida e você não consegue aceitar. Mas o Senhor Jesus, ele veio para provar que a gente tem condição de passar por cima de tudo que a gente vive aqui de terrível. Porque ninguém viveu em mais sofrimento do que ele. O Senhor Jesus, ele passou 40 dias, 40 noites no deserto, sentiu fome, sentiu sede, foi tentado pelo diabo para que ele se desviasse dos propósitos de Deus. E o diabo, ele usou a própria palavra para tentar enganar a Deus. Conhecer a Bíblia, para Deus, não significa nada, porque até o diabo conhece. Porque quando ele quer usar da astúcia dele para poder enganar uma pessoa, ele usa até a palavra de Deus, com interpretações enganosas. Você precisa ter a consciência de que, assim como Paulo falou aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se esse Espírito de Cristo a gente não recebe por receber, não recebe por receber. Isso é uma conquista, como tudo na vida, a gente precisa conquistar. Então, o batismo com o Espírito Santo não é algo aleatório. Poderia até ser se Adão e Eva não tivessem errado lá no início, na criação, né, da terra, do mundo. O Senhor Jesus, ele deu livre acesso para Adão e Eva, mas ele só pediu uma coisa, que eles não comessem do fruto da vida, daquela árvore. Mas a serpente, que era o próprio Satanás, enganou a Eva. O diabo, ele sempre vai vir falando com você coisas que você quer ouvir, coisas até óbvias, te sugerindo emoção, sugerindo guardar entulho, guardar sujeira, guardar mágoa. Isso não vem de Deus, porque o próprio Deus, ele nos orienta no Pai Nosso a orar. Perdoe os meus pecados assim como eu perdoo o meu próximo. Se você não perdoa o seu próximo, você está orando em vão, Pai Nosso. Você não está... Até para orar o Pai Nosso, a gente tem que pensar em cada palavra. Porque o Senhor Jesus, ele não quer oração repetitiva. Ele não quer oração gravada. Ele quer sinceridade. Ele quer ouvir de você. Porque ele já sabe o que você precisa, mas ele tem necessidade que você confesse, que você fale. Quando ele foi curar o cego,
Ele virou para o cego e falou: o que queres que eu te faça? Será que ele não sabia que o cego queria enxergar? Claro que ele sabia. O Senhor Jesus, ele sabe o que a gente está pensando. Ele sabe quantos fios tem de cabelo na nossa cabeça. Mas ele perguntou porque ele queria ouvir aquele cego falar que queria enxergar. E ele disse: eu quero ver. E o Senhor Jesus, ele fez lodo no chão, né? E passou nos olhos daquele cego. Será que o Senhor Jesus não poderia falar assim com ele? Pode enxergar? Claro que ele tinha poder para fazer isso. Mas ele queria ver até onde ia a fé daquele homem que estava sendo curado. Porque é a nossa fé que vai nos salvar. Em tudo que a gente fizer. Não é os favores de Deus. Você conhece os favores de Deus. Mas pode ser que você ainda não conheça Ele de verdade. E você vai conhecer Ele de verdade quando você receber o batismo com o Espírito Santo. E aí ele passou nos olhos do cego e falou: agora você vai lá no tanque lavar os seus olhos. E aí você vai enxergar. E a palavra fala que esse tanque não era próximo, era um lugar longe, distante. Imagina ele cego. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter reclamado, mas como assim você no cura tá me mandando lavar os olhos? Não, mas ele obedeceu, ele foi. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Obediência, fidelidade, sem reclamação, sem murmuração. O como é com ele. Ele só quer que a gente obedeça. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. Só assim ele vai começar a ver brechas em você para dar palpite na sua vida e para se revelar para você. Se você não está compreendendo essa mensagem hoje, é porque o Senhor Jesus ele ainda não se revelou para você, mas ele está plantando uma semente. E eu tenho certeza que ela vai dar frutos, se você tiver interesse. O Senhor Jesus, ele vai se revelar para aquelas pessoas que despertarem interesse. Que ainda que não estejam compreendendo, falem: meu Deus, me ensina, me explica melhor, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero entender mais do Senhor, eu estou disposta. Quando ele vê interesse sincero, ele fala: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis pelos desejos do seu coração. As coisas que a gente pede a Deus tem que ser para glorificar o nome dele, não o nosso. E o quanto que a gente tem pedido para ele está sendo para glorificar o nome dele. Ainda tem um outro versículo aqui que deixa bem claro o fato de eu estar te dizendo que sem o batismo com o Espírito Santo é muito difícil você ter acesso ao reino dos céus. Só se você tiver chance para pedir perdão de última hora. E lá em Apocalipse fala que o Senhor Jesus ele virá como um ladrão e ninguém vai saber a hora nem o dia. E se ele não vier para todo mundo, ele vai vir para mim, para você. E se a gente morrer amanhã? Para onde vai a nossa alma? O que a gente tem plantado? O que a gente tem preparado? Quem a gente tem servido aqui na terra? Repito, não basta ser só uma pessoa boa. Tem que ser fiel a essa palavra. Tem que ter fidelidade. Tem que ter compromisso. Tem que ter entrega. Assim como um casamento de homem e mulher. Se um casamento de homem e mulher não tiver fidelidade, não tiver compromisso, não tiver entrega, não tiver sacrifício, deixar de fazer as suas vontades, deixar de ir na casa por exemplo, ver os amigos para poder ir na família do marido, né, para agradá-lo, se não tiver vida íntima do casal, esse casamento está fadado ao fracasso, não vai sustentar muito tempo. E assim como o Senhor Jesus, ele é o autor, Deus é o autor do casamento, ele é o autor da aliança e o do casamento com ele. Porque primeiro nós temos que casar com ele, que é aquele versículo que fala que nós temos que buscá-lo em primeiro lugar, para ele acrescentar as outras coisas. E lá em Mateus 18 fala assim, os discípulos perguntam para o Senhor Jesus: quem é maior no reino dos céus? E o Senhor Jesus fala, Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí tem aquela palavra que muitas pessoas falam que o reino dos céus, qualquer pessoa vai para lá. Se ele está falando que se a gente não se fizer como criança, de modo algum entraremos no reino do céu, se Paulo disse que quem não tem o Espírito Santo, não, esse tal não é dele.
Se o Senhor diz também lá na palavra que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todo mundo aqui que diz Senhor entrará no reino dos céus. Isso é muito forte. Isso é para trazer uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Porque o inferno existe. E você precisa buscar sua salvação o quanto antes. Porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo vai trazer aquilo que você está buscando, como eu disse no início do vídeo. Vai te dar paz, vai te trazer os 9 frutos do Espírito Santo, que é a alegria, o domínio próprio, o amor, benignidade. Só o Espírito Santo pode proporcionar isso que você está buscando. E nada pode negociar o seu relacionamento com Ele. Nada pode estar no lugar dele no seu coração. Não tem como, ele tem que ser o primeiro. E ele ainda fala, se o seu braço te faz pecar, arranca ele. É melhor você entrar no reino dos céus sem um braço do que ir com o corpo inteiro pro inferno. E o que você faz com uma palavra dessa? Para onde vai a sua alma? E se o batismo com o Espírito Santo é a solução dos seus problemas, por que não buscar isso? Você só vai ser salva por meio da fé e acreditar naquilo que você não está vendo. Você não vai ver para poder acreditar. Você tem que entregar para que Deus possa te revelar a natureza dele. É você ir até ele e entregar para aí sim. Ele vendo sinceridade, você vai achar ele e ele vai te proporcionar uma nova natureza, uma nova pessoa. Porque ele fala, quem é nascido da carne, de pai e mãe, é nascido da carne. Quem é nascido do Espírito é uma pessoa espiritual. É por isso que muitas pessoas não entendem quem é cristão. Acha que é uma pessoa bitolada, louca, porque não falam mais a mesma língua. As coisas de Deus é loucura para o mundo, é andar na contramão do mundo. Mas vale a pena, porque ele fala que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só ele é Deus. E tem um outro versículo onde o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos, lá em João 3, e Nicodemos pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E o Senhor Jesus explica a ele com toda a calma. Em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerem como uma criança, na verdade esse aqui eu tô falando o versículo de Mateus, né? Então, o Senhor Jesus, explicando primeiro o versículo de Mateus 18, o Senhor Jesus, ele exige que a gente seja como uma criança, para que a gente tenha acesso ao reino dos céus. Já percebeu como que uma criança é pura? Uma criança, o pai xinga ali, passa segundos, essa criança já tá abraçando, beijando o pai. Essa criança corre e abraça qualquer pessoa, qualquer criança. Ela é pura nas palavras, nos dizeres. E é essa natureza que o Senhor Jesus coloca dentro do ser humano quando ele batiza o ser humano. E ele fala que se a gente não se fizer como uma criança, a gente não tem acesso ao reino dele. Então, se existe orgulho, tem coisa errada. Se existe mágoa, tem coisa errada. Se existe mentira, tem coisa errada. Se existe dúvida, medo, tem coisa errada. Criança não tem medo. Criança, você coloca ela na beirada da piscina, ela se lança. Ela é pura. Ela não consegue ver maldade nas coisas. E é esse olhar que o Senhor Jesus quer moldar dentro de nós. Se a gente se fizer como uma criança, pelo menos se dispor a ser como uma criança, porque ele vai moldando a gente. E nessa conversa que o Senhor Jesus teve com Nicodemos, lá em João 3, Jesus fala, se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode ver o reino de Deus. Então entenda que existe essa diferença do batismo nas águas para o batismo com o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus deu vários sinais de que a gente precisa do batismo com o Espírito Santo, assim como ele foi batizado. Em Pentecostes, lá mais de 120 pessoas, também fala na palavra, estavam buscando a Deus e foram batizadas com o Espírito Santo. E receberam um novo nome, uma nova identidade. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco. Mas para que ele possa fazer isso, só depende de nós. E se você está afastada, volta, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E ele quer te usar. Como ele é espírito, ele quer te usar, assim como ele está me usando, para alcançar outras pessoas,
para anunciarem a verdade sobre ele. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que eu estou fazendo aqui. Mas o que vai fazer a diferença é o que você vai fazer com o que você está ouvindo aqui. Ele fala, eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Todo ser humano que quer ser batizado com o Espírito Santo precisa passar por um processo de libertação. Qualquer pessoa, para se dizer de Deus, ela precisa passar por um processo de libertação, independente se ela já roubou, se ela não roubou, se é uma prostituta, se não é. Todos nós, se não temos o batismo com o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, infelizmente o mal está agindo. E ele é estrategista, ele sabe o seu ponto fraco. E é por isso que você está tão angustiada, amargurada, triste, nada preenche esse vazio, nada, balada, festa, bebida, nada preenche. Só angústia, só dor, só tristeza. Ninguém vai preencher isso. Só o Espírito Santo. Ele é o remédio para a sua vida e para a vida eterna. Porque a nossa alma, ela é eterna. Você, eu, nós não somos um corpo que moramos numa alma. Nós somos uma alma que moramos dentro de um corpo. E esse corpo, ele é podre. Ele vai apodrecer. Tanto que somos uma alma, se você se beliscar aí agora, você vai sentir dor. Se você beliscar um morto, ele não sente mais dor, porque a alma já saiu dali. E quando a alma descolar do corpo, quem que ela vai encontrar? O Senhor Jesus, ele é amor, mas a base do trono dele é justiça. E se a gente pudesse viver aqui na terra do jeito que a gente bem quisesse, ele não deixaria a palavra dele. Porque ele fala que aquele que crê nele, como diz as escrituras sagradas, rios de águas vivas fluirão dentro dessa pessoa. Quem tem sede, vem até mim e beba. Se você tá com sede, se você tá sofrendo, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O sonho do Senhor Jesus é você, eu escutar Ele. Ele fala, ah, se meu povo me escutasse, eu abriria a janela dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Ah, se meu povo me desse ouvidos. O sonho do Senhor Jesus é você ouvir o que Ele está te dizendo agora. Corre para os braços dele enquanto é tempo. Não olha para ninguém, olha só para Ele. Olha só para Ele. Porque Ele vai suprir tudo aquilo que você está buscando. Só Ele pode fazer isso. Você não tem que olhar para o marido, você não tem que olhar para a família. Não tô falando que você não tem que amar a sua família. Claro que tem que amar a sua família. Mas eu tô falando em relação a buscar o reino dos céus. Porque a salvação, ela é individual. E provavelmente, quando você decidir se converter, a sua família vai se levantar contra você. As pessoas próximas vão se levantar. Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. E se Deus está te revelando essa palavra agora, faz uma aliança com Ele agora. Dobre os seus joelhos aí agora. Faz uma oração sincera agora. Eu sou uma prova viva. Eu sou uma prova viva da mudança de Deus. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o rumo da minha vida. Ele tem mudado todos os dias. Tudo. Tudo. Sem contar que quando eu passo por problemas, é aí que eu vejo mais o amor dele. Porque ele me sustenta. E a gente tem que estar preparado para o dia mau, porque ele vai vir para todo mundo. E se você não estiver preparada, você vai desabar. Assim como acontece com quem cai na depressão. Tá alicerçada nas coisas, nas pessoas. E se tivesse alicerçado em Deus de verdade, ele estava sustentando. Mas como existe o livre-arbítrio, ele tenta falar, ele usa pessoas, ele tenta falar, mas o diabo, ele usa o livre-arbítrio para poder ir até Deus, para condenar as pessoas, porque é ele que é o acusador. Tem uma passagem que fala assim, que o Senhor Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, Satanás está peneirando a sua alma. E o que tens preparado? E ele está te perguntando isso. O que você tem preparado? Porque o diabo, ele tá vigiando a gente 24 horas por dia. E para ele atingir a Deus, ele vai tocar na criação mais perfeita que Deus tem. Que é o filho dele. Você que é pai e mãe, você prefere sofrer ou prefere ver o seu filho sofrendo? Provavelmente você preferia sofrer, né? Do que ver seu filho sofrendo.
E o diabo também sabe disso. Então, como nós fomos a criação que Deus falou, muito bom. Quando ele fez, foi a única criação que ele falou. E isso foi muito bom. E ele ainda nos fez a imagem e semelhança dele. Então, o que o diabo puder fazer para se vingar de Deus, pelo que Deus fez com ele, de ter expulsado ele do céu, ele vai fazer. E tocando no ser humano é onde ele mais atinge a Deus. Pensa num pai que sofre quando vê uma alma indo para o inferno. Infelizmente é a maioria que está indo. Porque ele fala que a porta é larga, mas o caminho da salvação é estreito. E poucos são os que vão entrar por ele. Deus te abençoe.